Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos amados irmãos e amigos que me assistem nesse momento. Para nossa edificação desta noite, eu gostaria de convidá-los a abrirmos as Escrituras na Carta à Igreja em Pérgamo. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 12 a 17. O texto nos diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti, e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor amado, Deus bendito, com imensa alegria e satisfação, nós nos apresentamos diante do Senhor para suplicar a Tua sábia e santa direção para que compreendamos a Tua verdade revelada a nós. Usa esse texto, tem compaixão de todos nós e nos abençoe por meio da exposição das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido. Então vamos entender algumas questões gerais que envolvem o livro de Apocalipse e logo vamos entender também algumas questões que envolvem a carta à igreja em Pérgamo. Estamos diante, sem sombra de dúvida, de um dos livros da Bíblia mais mal compreendidos em nossas igrejas. A tal ponto de muitos amados irmãos abdicarem de sua leitura devido às figuras do juízo de Deus que ele contém e pela dificuldade de se interpretar a sua linguagem, quase sempre uma linguagem simbólica. Como já expliquei aqui expondo este livro noutras ocasiões e torno a fazê-lo agora, este livro possui como seu propósito principal transmitir conforto à igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. E ele cumpre de modo excelente o seu objetivo, mostrando qual será a recompensa dos santos e qual será a devida punição dos ímpios pelas suas obras más. Esse livro ele é rico em encorajamento para os crentes perseguidos e em sofrimentos diversos. Quem está sendo provado quanto à sua fé deveria ler mais este livro, porque Deus traz dezenas de figuras de conforto quando nós lemos esta obra preciosa das Sagradas Escrituras. Por exemplo, em Apocalipse 7:17, o Senhor nos lembra que Ele ouve as nossas orações e Ele conhece as nossas lágrimas. A Bíblia também nos diz, no capítulo 3, verso 4, que nossas orações chegam à presença do Senhor, sobem diante dele como incenso suave e agradável. Esse livro afirma que a nossa vitória final está assegurada e que todos os terríveis inimigos que pelejam contra a igreja do Senhor serão no tempo devido vencidos. Isso está em Apocalipse 15, de 2 a 4. Este livro assegura que o sangue dos mártires do Evangelho
será vingado no tempo devido. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 2. Este livro também assegura que o Senhor voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja, conforme o capítulo 21, versículo 22. Introduzo assim o texto porque esse livro ele não se propõe a imprimir terror à vida da igreja. Muito pelo contrário, esse livro se propõe a trazer direção, conforto e também correção à igreja daqueles dias, mas a relevância dele também é para a igreja contemporânea, a igreja moderna. Estes textos que eu acabo de ler e outros tantos que não citei asseguram que o propósito deste livro é consolar a igreja perseguida por Satanás e pelo mundo no qual ela habita. Como todos vocês muito bem sabem, ela foi escrita pelo apóstolo João por volta do ano 96 d.C., quando este estava exilado pela perseguição de Domiciano numa ilha vulcânica chamada Patmos. O próprio João diz que ele foi colocado ali por causa da pregação do Evangelho. E então ele estava ali, prisioneiro naquela ilha, porque preferiu o exílio a ter que negar o Senhor. Ele preferiu desagradar o imperador a ter que desagradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você se sentir desanimado, quando você se sentir abatido e você se assentar diante das Escrituras para ler este livro, eu tenho absoluta certeza que a sua fé será revigorada, porque este livro diz que a igreja triunfará no final. A igreja é vencedora por Cristo Jesus e vencerá grandiosa e gloriosamente, porque o Senhor Jesus nos assegura esta verdade. Então, uma igreja que é conhecida por Cristo como fiel ao ponto de não negar a fé, mesmo em face da morte, porém que tolerava heresias em seu meio. E Cristo vai nos falar hoje acerca da igreja em Pérgamo. Então, algumas verdades nós queremos trazer para a compreensão do texto sagrado. A primeira delas é acerca do contexto que envolve a igreja de Pérgamo. Quando Cristo fala a Pérgamo, ele se revela aos que lhe pertencem. Se você olhar o versículo número 12, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui, e como em todas as demais cartas, meus queridos, Jesus se dirige ao anjo da igreja em Pérgamo. E em outras ocasiões já explicamos que este anjo era o ministro daquela igreja que tinha a responsabilidade de apacentar o rebanho do Senhor por meio da pregação fiel de sua palavra. A palavra anjo deriva de um termo grego, que é o termo angelon, cuja tradução literal é mensageiro. Portanto, a carta endereçada a Pérgamo deveria ser lida pelo mensageiro daquela igreja. Em outras palavras, deveria ser lida pelo pastor daquela igreja ao seu rebanho, aos seus membros, visto ser ele o portador do recado de Deus para a igreja. Queridos, eu aproveito para destacar, como já fiz em outras ocasiões, que grande, muito grande, é a responsabilidade dos ministros de apacentarem a igreja pela transmissão fiel da palavra de Cristo. Nós devemos sempre orar por aqueles que pregam as Sagradas Escrituras, para que sejam sempre fiéis ao Senhor, sem corromperem o texto ou pregarem acerca de si mesmos. Dirigindo-se ao ministro de Pérgamo, Cristo se apresenta como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes. E a pergunta que nós fazemos é: o que vem a ser isso?
o que é essa espada afiada de dois gumes, da qual Cristo se refere nesse texto. Queridos, esta é uma alusão à visão que o próprio João teve de Cristo glorificado. Quando João tem a visão de Cristo glorificado, ele o descreve em Apocalipse capítulo 1, verso 16, como aquele de cuja boca saía uma espada afiada de dois gumes. Permitam-me ler esse verso. Diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. Se vocês olharem com atenção esse texto, Cristo não é mais retratado como o servo sofredor de Isaías 53, mas como o rei triunfante que vem com majestade e poder para vingar o seu povo daqueles que o maltrataram e o perseguiram. William Hendrickson descreve em opulentas palavras o Cristo glorificado de Apocalipse 1, de 12 a 16. Eu quero citar as palavras dele. Cristo é aqui retratado como que vestido de poder e majestade, bem como de reverência e terror. Aquele longo manto real, aquele cinto de ouro preso ao peito, aquele cabelo tão resplandecente, branco como a neve, sobre o qual o sol está brilhando tanto que fere a vista, aqueles flamejantes olhos estes que perscrutam cada coração e penetra cada canto secreto do mesmo, aqueles pés incandescentes a fim de esmagar os ímpios, aquela voz ressoante como as poderosas ondas que bramam contra os rochedos de Pátmos, aquela espada afiada, pesada, longa de dois gumes, sim, aquela aparência inteira, brilhando como o sol na sua força, por demais intensa para a fixação dos olhos humanos, o quadro inteiro, tomado como um todo, é a figura de Cristo, o ser santo, vindo para purificar suas igrejas e punir os perseguidores dos seus eleitos. Esta espada afiada de dois gumes representa que Cristo exercerá juízo e justiça sobre todos aqueles que se opõem ao Evangelho. Veremos isso um pouco melhor mais adiante. Por que o nosso Senhor se apresenta desta maneira? É a pergunta que nós temos que responder aqui. E ele se apresenta dessa maneira por uma razão muito simples. Ele deseja alertar Pérgamo que ele não deseja que o seu povo tolere os falsos ensinos e ame o mundo, pois um dia ele vingará com a espada de sua boca todos os ímpios. Queridos e amados irmãos, nós fomos chamados para vivermos uma vida santa. Não podemos nos associar com o pecado e acreditarmos que o nosso Senhor não nos está vendo. Ele vê, e sua espada está sobre os ímpios que não se arrependerem, e será severa. Você que me assiste nesse momento e que porventura não teme ao Senhor, que porventura não conhece ainda a Deus, que não tem andado nos caminhos do Senhor, eu preciso te alertar no sermão dessa noite que haverá um dia de juízo. E nesse dia de juízo serão devidamente punidos, justamente punidos, aqueles que rejeitaram o Senhor, que se esqueceram do Senhor, que se afastaram do Senhor, que amaram suas vidas mais do que o Senhor e tiveram prazer no pecado. O nosso Senhor tem uma espada viva e flamejante, e essa espada haverá de cortar, e ele nos julgará com a sua preciosa palavra, a espada de dois gumes. Ah, meus queridos, é imprescindível que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós nos voltemos para Deus hoje. O dia de mudança é hoje, o dia de transformação é hoje. Nós necessitamos urgentemente temer e tremer diante daquele que está voltando. E os seus sinais estão aí se cumprindo. Jesus disse que em meados do seu retorno,
muitas pandemias, muitas catástrofes, muitas taças da ira de Deus seriam derramadas pela face da terra. Tudo isso porque nós arrogantemente queremos nos conduzir como se Deus não existisse. O Senhor é aquele de cuja boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Quando o Senhor fala a Pérgamo, o Senhor também, além de se mostrar, o Senhor reconhece as virtudes de sua igreja. Cristo reconhece as virtudes da igreja de Pérgamo. No verso 13 nós lemos: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que texto, não é? Cristo está aqui chamando a cidade de Pérgamo de lugar onde Satanás habita. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando que ao olhar para a igreja de Pérgamo, Cristo a vê como uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. A cidade de Pérgamo, meus queridos, ficava situada numa enorme colina rochosa que se encontrava no grande vale circunvizinho. Os romanos fizeram dela a capital da província da Ásia. Historicamente, possuía um passado glorioso. Era a mais importante cidade da Ásia. O historiador Plínio se referiu a ela como a mais famosa cidade da Ásia. Pérgamo começou a ganhar destaque logo após a morte de Alexandre o Grande, no ano 333 a.C. Pérgamo foi a capital da Ásia por quase 400 anos. Foi capital do reino Seleucida até o ano 133 a.C. Para vocês terem uma ideia, Átalo II, rei Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou-se, como já disse, a capital da província romana da Ásia. Além desta grande importância histórica, Pérgamo era um importante centro cultural, superior a Éfeso e Esmirna. Possuía a segunda maior biblioteca do mundo, com 200.000 pergaminhos, perdendo somente para a biblioteca de Alexandria. A história relata que no 3º século a.C., Eúmenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca da cidade na maior do mundo. Ele chegou a convencer Aristófanes de que Bizâncio, bibliotecário de Alexandria, deveria vir a Pérgamo, mas Ptolomeu, rei do Egito, revoltado, embargou o envio de papiro para Pérgamo, com vista a inviabilizar a nova biblioteca. Foi aí que o povo de Pérgamo inventou o pergaminho, de couro alisado, que veio a superar o papiro. Pérgamo era um lugar que se orgulhava de sua cultura e conhecimentos gerais. Como se não bastasse, Pérgamo também era um centro do paganismo de grande destaque. Havia na cidade um grande panteão de altares erigidos em adoração a diversos deuses. No topo dos montes que circundavam Pérgamo ficava o famoso templo dedicado a Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diariamente se via ao longe a fumaça dos sacrifícios oferecidos a Zeus. Havia também o culto ao falso deus Esculápio, deus da cura, que era adorado sobre o emblema de uma serpente, que para os crentes em Cristo era o próprio símbolo de Satanás. Seu colégio de sacerdotes médicos era famoso. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro e a sede era Pérgamo.
Havia ali a sede de uma famosa escola de medicina. Para essa cidade peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. Paganismo e ciência se misturavam e as curas eram atribuídas ao deus Esculápio e davam-lhe o título de Salvador. Ali também era o centro asiático do culto ao imperador. Jesus diz à igreja de Pérgamo, que conhece muito bem a sua luta. Sabe que ela está no lugar que é o próprio trono de Satanás. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador vivo, o imperador Augusto. Em 195 a.C., já havia em Esmirna templos dedicados à deusa Roma. Adorar o imperador era sinal de lealdade a Roma. Por isso, uma vez por ano, os súditos deveriam ir ao templo de César e queimar incenso, dizendo: César é o Senhor. Depois poderiam ter qualquer outra religião. A igreja em Pérgamo, obviamente, recusava-se a agir dessa maneira. E por essa razão, ela encarou muitos sofrimentos. E o texto que estamos lendo em Apocalipse menciona Antipas. E segundo o historiador Tertuliano, Antipas foi pastor da igreja de Pérgamo. Por recusar adorar os deuses, foi colocado dentro de um boi de bronze, e este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo este servo de Deus sufocado e queimado. Ele resistiu fielmente e Cristo sabe e reconhece o valor de cristãos como Antipas, que preferem a morte a terem de negar o Senhor e Salvador Jesus. Eu fico pensando no que há de ser da igreja moderna quando se levantar perseguições deste nível, aonde seremos desafiados a negar a nossa fé, aonde seremos taxados, multados, por simplesmente zelarmos pela nossa fé. Eu me preocupo tremendamente, queridos irmãos e amigos, com os tempos em que nós estamos vivendo, aonde muitas vezes a comunidade daqueles que deveriam expressar fidelidade a Deus sucumbe diante de questões tão pequenas, que nega o nome do Senhor em questões tão pequenas, que às vezes se envergonha de simplesmente postar um vídeo, de crer no Salvador, onde não declaram a sua fé quando estão nos ambientes públicos, quando estão na sua empresa, quando estão na sua agência, quando estão nas ruas, quando estão no seu trabalho, não são conhecidos por professarem a fé. O que seria da igreja moderna se fôssemos colocados dentro de um boi de bronze e assados no fogo? Antipas não negou o nome do Senhor. Nós também não devemos negar o nome de Cristo. O Senhor sabe os que lhe pertencem, conhece os que lhe são fiéis e os sustenta até o fim. Foi o Senhor quem sustentou Antipas. E a nossa oração tem de ser: Senhor, nos sustente, para que estejamos em pé no dia da tua volta, glorificando o Senhor, a despeito das críticas, calúnias, difamações que se levantam em toda a nossa nação contra o povo de Deus, aonde servos do Senhor são perseguidos pela mídia, porque foram chamados por Deus para ocuparem cargos de relevância em nossa nação. Nós precisamos ter coragem, irmãos, de permanecermos fiéis a Cristo, sempre, independentemente do que possa nos acontecer. Mas quando Cristo fala, Cristo também descortina os pecados do seu povo. E nos versos 14 a 15, vemos Cristo nos confrontando com alguns erros. Vemos Cristo confrontando
Pérgamo acerca de áreas que ela precisava corrigir, que ela precisava vigiar, que ela precisava ter cuidado. Os versos 14 e 15 dizem: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Sobre o que Cristo está nos falando nesse texto? A Bíblia nos conta, queridos, que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão prostituiu seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro. Mas quando ele abria a boca, só conseguia abençoar. Então Balaque ficou irado com ele. Balaão, portanto, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Aconselhou a mistura, incitando o pecado. Assim, os homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o resultado desse plano sórdido seria que Deus se iraria contra o seu povo, e então eles se tornariam fracos e vulneráveis. E se você quer entender isso melhor, leia os capítulos 22 a 24 do livro de Números na sua Bíblia. O tempo e o espaço não nos permite fazer essa leitura aqui. Um povo, meus queridos, é preciso que se diga, é mais facilmente derrotado quando o inimigo está infiltrado e o ataca de dentro para fora. O apego ao mundo é um terrível pecado, uma grande armadilha, algo terrível para a igreja. A igreja contemporânea, assim como a igreja de Pérgamo, tem sofrido muito e tem sido derrotada por causa do seu amor ao mundo e aos pecados do mundo. O nosso Senhor não nos quer ver com vidas duplas, onde aparentamos andar com Deus, mas o nosso coração ama o pecado e as coisas do mundo que entristecem o Senhor. Nós não podemos ser aqueles que professam com os lábios fervor ao Senhor, mas praticam com a vida pecados terríveis. De modo nenhum. Nós não podemos nem devemos tolerar pecados na nossa vida. E não devemos e nem podemos tolerar vivermos uma jornada de fé, uma aparente jornada de fé, carregando fardos e mais fardos de pecados na nossa vida. De modo nenhum. Mas quando Cristo fala ao seu rebanho, quando Cristo fala a Pérgamo, ele convida aquela igreja ao arrependimento. E certamente, hoje à noite, Deus também nos convida ao arrependimento. O verso 16 fala de algo maravilhoso e algo que deve ser muito bem entendido por nós. O verso 16 diz assim: Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, e sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais adiante no livro, nós temos a cena do Senhor fazendo isso com os seus inimigos. É um texto marcante. Cristo é sempre pregado como o doce carpinteiro de Nazaré. Mas naquele dia, ele não vem como servo sofredor, mas ele vem como justo juiz. Apocalipse 19, versos de 11 a 21 diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue,
e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com carnes. E este que se monta nesse cavalo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu preciso te dizer, querido irmão e amigo, que quando o Senhor voltar, será um dia de tremendo júbilo e alegria para todos aqueles que o seguiram fielmente. Mas será um dia de terror, de escuridão e de angústia para aqueles que negaram ao Senhor. Mas, finalmente, quando Cristo fala, ele também declara as suas promessas aos seus filhos. E no verso 17, nós temos uma gloriosa promessa de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós teremos um novo nome. Nós teremos uma nova história, uma nova vida. O Senhor nos alimentará com o maná, o pão vivo dos céus. Nós nos alimentaremos do Senhor e de sua glória. Será um dia de júbilo, de festa, de grande alegria para todos nós. Com tudo que já vem acontecendo há muitas gerações, nós sabemos que o retorno do Senhor está perto e devemos nos preparar. Devemos tomar muito cuidado e lutarmos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Devemos nos preparar para sermos fiéis e fiéis até a morte, porque os que são fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar ricamente a você, te sustentar e te fortalecer. Eu desejo orar por sua vida. Vamos orar. Senhor amado, ó Deus querido, Deus bendito, vem fortalecer a fé da tua igreja, sustentá-la em todos os momentos, lhe dar alegria e paz, para que ela suporte todas as adversidades e seja vitoriosa por Cristo Jesus. Em teu nome é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa refletir sobre o retorno do Senhor, que
que você possa refletir sobre a mensagem à igreja de Pérgamo e se preparar, porque aquele que vem tem uma espada afiada de 2 gumes. Aquele que vem é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aquele que vem para abençoar os que nele creem, mas também para punir aqueles que perseveravam em seus atos maus. Que Deus tenha compaixão de nós. Em nome de Jesus. Amém.